Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para quê? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor. Ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, Deus Trino de amor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, a lá divina, estamos aqui. É em nome da Trindade, em nome do Deus Trino de amor, que estamos aqui reunidos e reunidas para louvar a esse Deus amoroso, para bendizer o seu nome, para nos alimentarmos da sua palavra e nos prepararmos nessa comunhão para vivermos, além do culto, a palavra viva do Deus Trino de amor. O texto de hoje, meus irmãos, deste domingo da Trindade, encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 e 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 11 e 13. E diz assim: ademais, irmãos, fiquem alegres, procurem a perfeição e animem-se, tenham os mesmos sentimentos, vivam na paz, e o Deus do amor e da paz estará com vocês. E o versículo 13: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém. Esse é um texto, nesse último versículo, é sempre rememorado no momento da bênção, no final das nossas liturgias, a bênção em nome da Trindade. E como foi dito hoje, estamos prosseguindo no nosso calendário litúrgico reformado. Há alguns dias celebramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a vitória da vida sobre a morte. Mais adiante, depois do período, celebramos a ascensão de Jesus. Jesus, depois daqueles 40 dias, como foi lido, convivendo com seus discípulos e discípulas, retorna aos céus. E isso celebramos há 15 dias. A ascensão de Jesus, inclusive, ele diz: olha, vocês vão receber a força do alto para serem minhas testemunhas em Judá, em Jerusalém, em Samaria, em todo os confins da terra, até os confins da terra. Depois da ascensão, no domingo passado, celebramos Pentecostes, o dia em que celebramos o aniversário da Igreja Cristã, o dia em que nasce a Igreja Cristã para além de uma denominação ou outra. A Igreja Cristã, a comunidade de discípulos e discípulas que vai continuar a missão iniciada por Jesus, nasce no dia de Pentecostes, a partir do derramamento do Espírito Santo. E é isso que nós celebramos no domingo passado, nos mais diversos lugares do mundo. A Igreja Cristã celebrou a festa do domingo de Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo é derramado, o Espírito de amor é derramado naquela comunidade, e aquela comunidade recebe força, recebe coragem e discernimento para anunciar o Evangelho de Jesus a todos os povos. Ali, naquele momento, línguas estranhas são faladas e as pessoas escutam cada um na sua língua materna. E havia representantes dos mais diversos povos.
facilitação. Havia apenas uma língua, mas ali prevaleceu o espírito de rivalidade, o espírito de discórdia, o espírito de egoísmo. E em Babel houve um caos, houve uma separação das pessoas, não houve entendimento, mesmo falando uma mesma língua. Em Pentecostes é justamente o contrário, porque são faladas línguas estranhas pelo derramamento do Espírito. As pessoas são de vários lugares, de várias nacionalidades, e cada um escuta e entende a partir da sua própria língua. Pela ação do Espírito Santo, a diversidade não é um problema. Na diversidade tem beleza, na diversidade há complementaridade, a reciprocidade, e aí sim as maravilhas de Deus são comunicadas. Na diversidade de Pentecostes, a mensagem do amor de Deus foi comunicada e entendida nas diversas línguas ali presentes. Esse é o derramamento do Espírito. E hoje nós celebramos o domingo da Trindade, como foi dito. Trindade é uma palavra que não se encontra na Bíblia, mas que a igreja refletiu ao longo de alguns séculos e reconheceu que poderia se falar de Deus não como um Deus solitário, como um sozinho, mas como um Deus que, no profundo do seu mistério, é comunhão e amor, é relação, é diálogo, é parceria. É esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que não são três deuses, como houve há muitos séculos uma interpretação concorrente dizia que seriam três deuses. O Pai seria Deus, o Filho seria outro, o Espírito Santo outro. Não. É apenas o mesmo Deus, o mesmo amor, uma mesma comunhão. Leonardo Boff disse que Deus, no seu mais íntimo mistério, é uma família, é encontro, é comunhão, é unidade na diversidade. Isso nós podemos encontrar, irmãos e irmãs, desde Gênesis, lá no início do capítulo 1, quando diz: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse que existe a luz, haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa. Então aí está presente a Trindade, meus irmãos. Deus Pai criou os céus e a terra, mas Deus Pai ele conta com a colaboração do vento impetuoso que sopra sobre as águas, sobre o caos. O vento impetuoso é o Espírito Santo, é a voz divina. Esse vento que sopra onde e quando quer, e diz Jesus a Nicodemos, e é a partir daí que nós nascemos de novo. É a partir desse Espírito que sopra, como soprou lá na criação de tudo, soprou também no Pentecostes, gerando vida, gerando comunhão, gerando cosmos, onde poderia existir o caos. Então ali Deus criou o céu e a terra, o Pai, o vento impetuoso, o Espírito Santo soprava sobre as águas, e Deus disse: haja luz. Então esse Deus que cria os céus e a terra, ele sopra como um vento impetuoso, o Espírito, e cria a partir da sua palavra. E olha quem é a palavra de Deus. João, no seu Evangelho, vai nos explicar. No princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E este Verbo habitou entre nós, e ele é o Filho único do Pai. Olha quem é a palavra. É o próprio Jesus. Então, lá na criação de tudo, desde sempre, e na criação estava o Pai dentro dos céus e da terra, estava o Espírito, o vento impetuoso sobre as águas, ajudando a formar todas as coisas, ajudando a gerar vida, e estava a palavra de Deus: haja luz, haja as várias coisas que foram criadas, e essa palavra criadora é o próprio Jesus, que um dia se fez carne e habitou entre nós. Então a Trindade está desde lá, desde sempre, desde a criação de tudo. Essa mesma Trindade que estava na criação desde sempre, também estava na missão de Jesus. Estava na missão que Jesus viveu e na missão que ele deixou para nós. Lá em Mateus 28, no capítulo 28, no final de Mateus, no versículo
versículo 18, Jesus diz assim: então Jesus se aproximou e falou: toda a autoridade foi dada a mim, nos céus e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Jesus, quando termina a sua missão e passa essa missão para os seus discípulos e discípulas, aquele já tinha ressuscitado, em alguns dias ascenderia aos céus, ele está dizendo que essa missão é uma missão trinitária, é uma missão que passa pelo fazer discípulos e batizar em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a partir daí ensinar a observar tudo que Jesus ensinou. A Trindade que estava na criação é a Trindade que está presente na missão de Jesus. E assim como estava na criação, estava na missão de Jesus e a missão dos seus discípulos e discípulas, a Trindade também está na nossa vida e está na vida da igreja. Em 1 Coríntios 12, versículo 3, Paulo diz assim: por isso eu declaro a vocês que ninguém, falando sobre a ação do Espírito de Deus, jamais poderá dizer maldito Jesus. E ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. O nosso reconhecimento de Jesus como Filho de Deus, como nosso Salvador, é fruto da ação do Espírito Santo, que escreve em nossos corações a palavra viva de Deus, a presença de Jesus em nós. Jesus, quando morreu, após a sua presença histórica, ele não nos deixou órfãos e órfãs, não nos deixou sozinhos. Ele prometeu e cumpriu a sua promessa de derramar sobre nós o Espírito Santo. Na ausência do Jesus histórico, é o Espírito Santo em nós que mantém Jesus Cristo vivo em nossas vidas. Jesus partiu, mas Ele continua conosco pela ação do Espírito Santo em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. E não só em nossas vidas individualmente, mas na vida da igreja. Porque Paulo continua dizendo, em 1 Coríntios 12, no versículos 4 em diante, ele diz assim, sobre a vida da igreja: existem dons diferentes, mas o Espírito Santo é o mesmo. Diferentes serviços, mas o Senhor Jesus é o mesmo. Diferentes modos de agir, mas é o mesmo Deus Pai que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. É assim que vive a dinâmica da igreja. O agir do Pai a partir de Jesus pela ação do Espírito Santo. É assim que caminha a igreja nesse dinamismo da Trindade Santa. E a Trindade, irmãos e irmãs, ela é na sua profundidade comunhão. Comunhão do Pai, do Filho e Espírito Santo. Como eu disse há pouco, o nosso Deus que se revela na Bíblia, Ele é um mistério de comunhão. Não é um Deus solitário, isolado, sozinho, mas no seu mais íntimo mistério é um Deus relacional, que se relaciona. O Pai, o Filho e o Espírito estão em permanente relação, em permanente dança. Existe uma palavra técnica da teologia, pericorese, que ela quer dizer isso, dança. O Pai, o Espírito e o Filho dançam permanentemente, gerando tudo que há e recriando a criação pelo agir do seu amor. Deus é comunhão, é fonte da nossa comunhão e é também um chamado, meus irmãos. Como Deus é comunhão, nós somos chamados a refletir essa comunhão do Deus que nós cremos. Por isso que na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida comunitária, nós somos chamados a viver a comunhão, a partilha dos nossos dons, a partilha das nossas experiências, a partilha dos nossos
partilha da vida, a partilha das dificuldades, a partilha do amor. Deus é comunhão. E esse Deus triuno, Ele também é um Deus que não é solitário, mas é um Deus solidário. É um Deus que trabalha em cooperação. O Pai trabalha colaborando com o Filho realiza a missão que recebeu do Pai. O Pai derrama o Espírito Santo sobre o Filho, como Jesus diz: esse Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para cumprir a minha missão. E o próprio Filho derrama o Espírito sobre a igreja para que ela possa cumprir a sua missão. Então há uma colaboração permanente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso nos ensina, irmãos e irmãs, que na nossa vida pessoal, na nossa vida comunitária, somos chamados a viver também esse espírito colaborativo, esse espírito de cooperação. Nós não somos chamados a viver um espírito de rivalidade, de competição permanente, de um querer ser mais que o outro, de um querer mudar mais que o outro, mas um espírito de colaboração, um espírito de serviço em que o nosso foco deve ser promover o bem comum. E não um espírito voltado a si mesmo, egoísta, mas um espírito solidário. O próprio Deus de Trindade é colaborativo e é solidário. O Pai e o Filho e o Espírito se ajudam na sua missão de amar e de salvar a humanidade e toda a criação. E a Trindade, assim como comunhão, é também uma Trindade missionária. A Trindade não se fecha em si mesma, mas ela se comunica. Ao criar tudo que há, Deus está ali comunicando, a Trindade está comunicando o seu amor, a sua criatividade, a sua sabedoria, a sua beleza, a sua luz. E é assim que a Trindade criou tudo que há, assim como criou a vida. Então, esse Deus que se revela, ele não se fecha em si, mas ele se abre, porque é um Deus missionário, um Deus que vem ao nosso encontro por sua graça. Há um teólogo que diz que o Deus Pai tem duas mãos. Uma dessas mãos do Deus Pai é o Filho, é Jesus, uma das mãos. E a outra mão do Pai é o Espírito Santo. E através dessas duas mãos, Jesus e o Espírito Santo, Deus Pai nos toca, Deus Pai nos abraça, Deus Pai nos sustenta e nos apoia, Deus Pai cuida de nós. Através da mão de Jesus e da mão do Espírito Santo, Deus Pai nos transforma e nos chama à sua missão de amor e redenção. Então essa é a Trindade, meus irmãos. É um mistério que nós não temos como reduzir as nossas palavras. Quando falamos em Trindade, não queremos dizer aqui que estamos explicando Deus em sua plenitude. Deus sempre vai ser mais do que a nossa possibilidade de explicar e de dizer. Mas a Trindade, essa noção da Trindade nos educa, nos inspira, nos orienta a perceber como se revela esse Deus, que é mistério, mas também se revela a nós. E esse Deus que se revela a nós, Deus triuno, é esse Deus que é profundamente comunhão, Deus amor, Deus que não exclui ninguém, mas que abraça, que acolhe, que quer que todas as pessoas vivam em comunhão, que todas as pessoas vivam partilhando e que não falte na mesa de uns enquanto se desperdiça na mesa de outros. É um Deus de partilha, um Deus de acolhida, um Deus que é unidade na diversidade. Não é um Deus uniforme, um Deus da uniformidade, mas é um Deus triuno que vive unidade, diversidade, é assim que chama a viver também a unidade da diversidade. E é um Deus que se comunica, um Deus triuno, esse Deus missionário, que não desiste de nós, que não desiste da criação. E Pai, Filho e Espírito Santo continuam a sua dança, a sua ciranda, que visa redimir não só a humanidade, mas toda a criação. Então, irmãos e irmãs, que possamos cada vez mais viver essa espiritualidade da Trindade Santa, essa espiritualidade integral, essa espiritualidade que é íntima, que é vivida no nosso interior, e aí há uma preponderância do Espírito Santo em nós, no
nossos corações, nas nossas mentes, nos transformando no Espírito, escrevendo no nosso coração a palavra. Mas que também não é só para dentro. A espiritualidade trinitária também é para os lados. E aí é o exemplo de Jesus, que é o exemplo de como nós podemos amar o nosso próximo verdadeiramente. Amando como Jesus amou, como diz a música. Ou como o próprio Jesus disse: amem uns aos outros como eu vos amei. Então, se o Espírito é para o nosso íntimo, Jesus é para os lados, é para o nosso próximo, a pessoa próxima, que está no nosso caminho para ser alvo da nossa compaixão, da nossa solidariedade, do nosso cuidado, do nosso servir. E também Deus, além de ser essa presença íntima e essa presença que nos chama para os lados, é esse Deus que é transcendente, que não cabe nas nossas teologias, que não cabe nas nossas explicações. É o Deus do infinito, o Deus eterno, o Deus Pai. Então, que possamos viver essa espiritualidade comunitária, que é uma espiritualidade integral, que cultiva a presença de Deus em nós, na nossa devoção, na nossa oração, na nossa dedicação à palavra, mas que não fica voltada a si mesmo, mas que também olha para os lados, olha para quem está ao nosso redor, a exemplo de Jesus, o Filho, e que não perde de vista essa dimensão infinita e eterna do Pai, que participa da nossa vida aqui, com a sua mão no Filho, com a sua mão no Espírito, e que nos chama a uma vida plena aqui e uma vida de redenção, não só aqui, mas na sua eternidade. Então, que assim o nosso Deus triuno nos abençoe, nos ajude a viver segundo a sua vontade. Para louvar, agradecer, bendizer, adorar, estamos